já está na mão do Senhor. Amém, glória a Deus. Estenda suas mãos, gostaria de convidar o pastor Bruno. Estenda suas mãos para cá e vamos estar abençoando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, antes de qualquer coisa eu quero dizer que Tu és lindo, maravilhoso, que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ela dá a Ti, somente a Ti e mais ninguém. Senhor, eu sei que o Senhor já estava neste lugar mesmo antes de nós chegarmos, e assim que chegamos o Senhor se fez presente com a manifestação do Teu Espírito. Pai, nós clamamos o Senhor, que o Senhor continue falando nesta noite, usa o Teu filho, usa o Teu servo como um canal do Senhor, para que possa, meu Deus, meu Pai, trazer aos nossos ouvidos não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos e que precisamos. E que toda força de Satanás, que toda cegueira espiritual, que toda surdez espiritual que vier para nos paralisar, seja agora lançada por terra em nome de Jesus. Que toda fúria do inferno, Pai, parta agora em nome de Jesus e seja cancelada. Pai amado, nós profetizamos que essa é a noite do nosso milagre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Amém? Amém. Pode se sentar. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que você espera. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Antes de mais nada, quero agradecer a Patrícia, pela oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor, por ter convidado. Precisou fazer uma troca de última hora, era para minha esposa estar ministrando, mas não foi possível, aconteceu algumas coisas ao longo do dia que impossibilitou ela. Eu estou aqui para substituir e espero que possa substituir à altura. Espero que Deus possa falar ao coração dos irmãos através da palavra dele, e que você realmente possa ser impactado não por aquilo que eu venho a dizer, mas principalmente pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que tem poder para transformar toda e qualquer situação adversa em situação de bênção. É a palavra de Deus que tem o poder de mudar realidades que estão à nossa volta, que não nos são favoráveis para aquilo que é. Amém? E falando dessa palavra, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Vamos estar lendo o verso 12 ao 14 e depois o 22. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Glória a Ti, Jesus. 1 Samuel capítulo 2. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, peça auxílio aí para a pessoa que está do seu lado. 1 Samuel 2, 12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Verso 22. Era, porém, ele já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós Te louvamos pela Tua palavra, Te bendizemos, ó Pai, porque sabemos que a Tua palavra é que nos transforma, a Tua palavra é que nos gera vida, a Tua palavra, Deus querido, é que muda as nossas realidades, e agora que a palavra do Senhor possa mudar a realidade, não só de nós, ó Pai amado, que estamos aqui, mas de todos aqueles que forem alcançados por elas, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Eu pedi ao pessoal do sonho, não precisa de fundo. Obrigado. Queridos, olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: estar de joelho fala de posição. Amém? Essa campanha tem o tema pais de joelhos, filhos de pé. E com base na história de Eli, eu quero compartilhar algo com os irmãos nessa noite, justamente que fala sobre isso. Fala-se sobre posição. A posição que o pai, que deseja o bem dos seus filhos, deve estar. E quando nós falamos em posição e analisamos a questão de estar de joelhos, eu não quero compartilhar com os irmãos aqui essa noite o simples fato de estar numa posição espiritual, mas que nós possamos entender que vai muito além disso. Vai muito além de estar numa posição espiritual. Vai muito além de estar fazendo campanha em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor dos seus filhos. Essa posição abrange muito além daquilo que o fato de você se colocar em determinada posição diante de Deus. Quando nós lemos aqui esses versículos, a primeira coisa que nós observamos aqui é que Eli era um homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, era um sacerdote, era o responsável por fazer com que aquilo que era da vontade de Deus chegasse até os homens e levasse tudo aquilo que era situação, a condição dos homens até a Deus. Ele então era um sacerdote escolhido por Deus para aquele tempo, para aquela época. E não diferente de nós, hoje cada um de nós somos sacerdotes, sacerdotisas, escolhidos por Deus. E a primeira coisa que Deus coloca sobre nossa responsabilidade chama-se nossa família. Repita comigo: a primeira coisa que Deus coloca sobre minha responsabilidade é a minha família. E quando você se torna pai, quando você se torna mãe, essa responsabilidade se torna maior, porque Ele coloca filhos. A palavra diz que os filhos são a herança da parte do Senhor para as nossas vidas. E nós temos que cuidar bem dessa herança, porque quem recebe uma herança que não cuida bem? Aliás, se nós formos olhar para o natural, às vezes a herança dá até briga, não é assim? Discussão, desentendimento, porque todo mundo quer a herança. Então a herança é algo bom? É algo bom. Melhor ainda quando vem da parte de Deus. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite, ainda que você esteja passando dificuldade com o seu filho, que a sua filha, entenda, ele é a herança da parte de Deus para a sua vida. E agora, se essa herança não tem sido, ou não tem caminhado de acordo com aquilo que você queria, de acordo com aquilo que você esperava, você vai entender que nem sempre isso é em razão dessa herança que você recebeu da parte de Deus. Ele então, diz a palavra, que era um homem de Deus, era um sacerdote, estava na presença de Deus. E como todo sacerdote, ele buscava a Deus, pedia a Deus, clamava a Deus pela vida das pessoas, pela vida do povo de Israel, que ia até ele para poder levar as suas causas, as suas situações, as suas dificuldades. E com certeza, como um homem de Deus, Deus ouvia, respondia, mediante os sacrifícios que eram apresentados, Deus trazia resposta à oração que ele fazia. Mas chegou um determinado momento na vida de Eli, que os seus filhos, que eram bênção do Senhor, que era herança do Senhor, que começaram a assumir o papel de sacerdotes, assim como seu pai, sendo preparados para substituí-lo, começaram a fazer aquilo que não agradava a Deus. O texto que nós lemos diz que eles faziam tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Olha só, mas como pode algo que é bênção da parte de Deus para a minha vida, como pode filhos de sacerdote que buscam a Deus começam a desandar? Repita comigo assim: posição. Posição. E você vai entender nessa noite que não basta da nossa parte como pais, como pai, como mãe, simplesmente estar na posição de joelhos intercedendo, mas que precisa também uma ação.
Porque a palavra oração já fala sobre isso. É oração. Você faz um pedido e também você executa uma ação. E nós vamos ver aqui através da vida de Eli como que você não deve fazer, como você não deve agir. A Bíblia diz no trecho que nós lemos então, que os filhos de Eli faziam tudo aquilo que desagradava a Deus. E ainda que as pessoas chegassem e falassem para Eli, ainda que as pessoas comunicassem a ele, ainda que as pessoas informassem a ele tudo o que estava acontecendo, em momento nenhum ele tomou uma providência. Em momento nenhum ele fez algo para poder corrigir os seus filhos, corrigir tudo aquilo que estava de errado. Eli continuou orando. Ele continuou buscando a Deus, mas os seus filhos continuaram fazendo coisas erradas. Por quê? Porque Eli não se colocou na posição que devia. Ele estava na posição de joelhos. Espiritualmente, queridos, é claro que essa é a posição que nós precisamos estar em todos os momentos da nossa vida. Espiritualmente falando, a posição de joelhos é a posição que nós devemos estar rendido a Deus, porque somente Ele é que pode fazer alguma coisa por nossas vidas. Mas também existem determinados momentos da nossa vida, e aqui eu estou falando principalmente quando se trata de pais para com filhos, que você precisa de uma posição de autoridade. Você precisa de uma posição de quem conduz e quem orienta da forma correta. E foi isso que faltou para Eli naquele momento. Ele só estava preocupado em orar, em buscar a Deus, em orar, em buscar a Deus. Mas todas as vezes que as informações daquilo que os seus filhos faziam de errado chegavam até ele simplesmente tornava-se omisso. Repita comigo assim: Deus não se agrada da omissão. Então precisamos estar atentos a isso. Quantas vezes, na criação dos nossos filhos, nos deparamos com situações que às vezes precisamos ser duros, ser enérgicos, ser eficientes naquilo que Deus tem nos dado, naquilo que Deus tem nos direcionado. Se você tem a certeza que você é um homem, uma mulher de Deus, que você ouve da parte de Deus, que você tem o direcionamento de Deus, você também pode ter a certeza que aquilo que você fizer em relação aos seus filhos é porque Deus tem agradado, é porque Deus tem pedido. Mas às vezes nós nos tornamos omissos. Queridos, eu tenho 3 filhos. Minha esposa, vocês conheceram, esteve aqui na frente orando. Nós temos 3 filhos. Temos um de 23 anos, 23. Temos um de, vai fazer 21 agora. E uma de 14. E todas as vezes que nós buscamos a Deus orientação e direção para criar nossos filhos da melhor forma possível, Deus nos respondeu, Deus nos auxiliou. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Nós também aprendemos através da Bíblia a usar a vara na hora correta, a fazer a correção na hora correta, a orientar da forma correta. E hoje, infelizmente, por que precisa mais do que nunca termos pais de joelhos para que os filhos fiquem de pé? Porque tem faltado a correção na hora correta, tem faltado a orientação na hora correta. Hoje os pais não se preocupam, não só em estar de joelhos, mas não se preocupam em corrigir. Eles querem que a escola corrija, eles querem que os avós corrijam, eles querem que todo mundo corrija. Mas quem precisa dar a correção são os pais. É o pai, é a mãe. Porque Deus colocou os filhos, a herança, sob a responsabilidade dos pais. E foi isso que faltou a Eli. Ainda que Eli fosse bem intencionado, ainda que ele criasse da melhor forma possível os seus filhos, no momento que exigiu uma posição enérgica dele, ele simplesmente falhou. Ele simplesmente não fez aquilo que era necessário.
E muitas das vezes, queridos, nós perdemos os nossos filhos quando deixamos de fazer aquilo que é necessário, principalmente em relativo à correção. Eu costumo dizer o seguinte, que filho, você precisa entender que assim como ele tem idade, tem fases, você vai precisar conduzir ele diante dessas fases. Eu pergunto para você, vamos imaginar aqui qual que é a criança mais nova que nós temos aqui. Eu acho que é essa menininha de amarelo aqui, não é? O menininho no braço da irmã lá, ó. O Ian? O Ian tem quantos anos? 1 aninho. Eu pergunto para vocês, o Ian, com 1 aninho, ele sabe o que é respeito? Sabe o que é respeito? Que não seja um ano, uma criança de 3, 5 anos, ele sabe o que é respeito? Dificilmente. Mas o Ian, como uma criança de 3, 5 anos, sabe o que é medo? Sim ou não? Se eles for numa tomada e socar o dedinho lá dentro, o que vai acontecer? Vai tomar um choque. Ele vai querer pôr o dedo lá de novo? Medo. Se quando nós, como pais, falamos para o nosso filho, olha, não faça isso, porque se você fizer isso, eu vou ser obrigado a te corrigir. E aí criança é uma maravilha, né? Ele tem a tendência de fazer o quê? Aquilo que você disse para não fazer. Porque ele está te testando. Testando a sua capacidade. Testando até onde você vai no cumprimento da sua palavra. E se você não é como uma tomada que dá choque na hora que precisa, o que ela vai fazer? Vai socar o dedo 1, 2, 3. Infelizmente, choque elétrico mata. Mata. Então a sua omissão, querido, como pai, pode matar o seu filho. Por quê? Porque faltou correção na hora necessária. A sua posição diante de Deus, de estar de joelhos, é para manter o seu filho de pé. Mas associado a isso, você precisa entender que precisa existir correção. Porque a própria Bíblia fala sobre isso. Ela diz, olha, corrige o seu filho e ensina ele no caminho que ele deve andar, porque até mesmo quando estiver mais velho, e se por acaso ele se desviar do caminho, vai chegar um momento que ele vai se lembrar e vai voltar atrás. Então, não basta apenas estar de joelho, eu preciso ter uma posição de autoridade. E como eu falei, criança, até determinada idade, queridos, o que ela entende é o medo. Ela só entende a linguagem do medo. E aí nós precisamos saber e aprender também que chega a determinado momento que esse medo ele precisa ser transformado em respeito. Porque quando os nossos filhos atingem uma certa idade, eles já não vão deixar de fazer algo que é errado por medo, mas porque nos respeita. Ele já não vai falar assim, olha, eu não vou pôr o dedo na tomada porque eu levo choque, mas porque meu pai ou minha mãe diz que não pode, e se eu fizer vai ser ruim. Mas às vezes, quando hoje a maioria dos pais, o que eles têm feito é o contrário. Eles têm tentado ensinar aos seus filhos o que é respeito, enquanto eles ainda não sabem, não entendem o que é esse conceito de respeito. Estar de joelhos na presença de Deus para que os seus filhos fiquem em pé, fala também de você ensinar a ele princípios imutáveis da palavra de Deus. Consolidar na vida dos seus filhos esses princípios imutáveis. Queridos, eu pergunto para você, hoje, no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, o que tem ensinado mais os nossos filhos? Eu e você, como pai, como mãe, ou a internet? O que tem ensinado mais? Infelizmente a internet. Mas a culpa é da internet? De forma nenhuma. É como esses tempos para trás, alguns dias atrás, eu vi algo interessante, um texto interessante, porque você vê muito nas redes sociais uma guerra, vamos dizer assim, uma campanha contra determinada emissora. Não é mesmo?
Fala, olha, essa emissora não presta, é isso, é aquilo, é assim ou não é? Você vê pessoas falar sobre isso. Mas o interessante é que a minha esposa também fala muito disso. O poder do controle está na mão de quem? De quem? Nosso. Aí você fala, emissora lixo. Mas quando você chega na sua casa, o que você faz? Liga na emissora. Você entendeu, queridos? Então, assim é que nós precisamos entender que a nossa posição de joelhos diante de Deus, para que os nossos filhos estejam de pé, precisa estar coerente com aquilo que nós fazemos. Como você quer que o seu filho esteja de pé, se o que tem ensinado, se o que tem doutrinado ele, são coisas humanistas? Porque eu te pergunto, o mundo e tudo que nele há, trabalha a favor de Deus? Ou contra? Contra Deus. Então não se engane, por mais simples e inocente que seja qualquer coisa, ela vai ter um fundo contrário a Deus. De alguma forma, ela vai querer contrariar a vontade de Deus. Por que hoje você vê crianças tão rebeldes, tão desobedientes? Porque a internet, a televisão tem ensinado que elas podem ser dessa forma. Os meus dois filhos, o de 23, que hoje é casado, o de 21, eu não tive muita dificuldade em relação a eles, principalmente na adolescência. Por quê? Porque quando eles estiveram na sua fase de criança para adolescência, esse negócio de internet, de redes sociais, não era tão forte assim. Não tinha tanta evidência como tem hoje. Mas eu já tenho uma certa dificuldade com a minha filhinha de 14 anos. Por quê? Justamente por causa das influências seculares. Por causa das influências humanas. E vira e mexe, eu preciso falar para ela em casa, olha, em casa nós não vivemos numa democracia. Pelo contrário, nós vivemos numa ditadura. Aonde aquilo que sou o pai ou a sua mãe fala, é lei e precisa ser cumprido. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que nós, como pais, somos responsáveis pelos nossos filhos, até o momento em que eles estão dentro da nossa casa. É claro que a partir do momento que o seu filho se vai, se casa, você não vai conseguir ter mais controle sobre ele. Mas enquanto ele estiver dentro da sua casa, a responsabilidade é sua. Infelizmente, estar em uma posição de joelhos não quer dizer apenas orar, mas quer dizer também você firmar, consolidar princípios da palavra na vida e no coração dos seus filhos. Queridos, quando você permite que o seu filho veja coisas que não agradam a Deus na sua casa, seja no celular, seja na televisão, seja no computador, você está consolidando princípios humanistas na vida dele, e não princípios de Deus. E aí, depois, quando os filhos começam a ficar rebeldes, desobedientes, às vezes nós falamos até assim, olha, eu estou orando pouco, eu estou jejuando pouco pelos meus filhos. E às vezes não é oração e jejum que está faltando. O que está faltando é posição. O que está faltando é você falar, olha, você quer caminhar de acordo com aquilo que não agrada a Deus, mas enquanto você estiver aqui, não. Você vai caminhar de acordo com aquilo que Deus quer. Olha, isso que você está vendo, isso que você está fazendo, não agrada a Deus, você não vai fazer mais. Olha, a sua vida, você não vai levar dessa forma. Então, quando nós fazemos assim, nós realmente nos colocamos numa posição de joelhos, para que os nossos filhos fiquem de pé. Mas eles só podem ficar de pé, se o alicerce, se a base, a qual eles estão firmados, realmente é uma base sólida, é uma base que não vai ruir. Repita comigo assim, somente em Jesus nós podemos encontrar a rocha firme. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, seja firme.
inabalável, assim como o Senhor Jesus é. Amém? Queridos, então, não basta apenas estar na presença de Deus orando. E não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia mostra um exemplo de um homem de Deus, que estava constantemente diante de Deus orando, mas que não foi suficiente para que os seus filhos não se perdessem. Não foi suficiente para que os seus filhos, eles passassem a fazer tudo aquilo que não agradava a Deus. Não foi suficiente para impedir que aqueles filhos, ainda que fossem criados, vamos dizer assim, dentro da igreja, ouvindo a palavra todos os dias, sendo ministrado todos os dias, começassem a fazer coisas erradas. Estar na presença de Deus, numa posição de joelhos, diz muito mais do que isso. Diz na sua capacidade de conseguir corrigir os seus filhos na hora certa, consolidar os princípios de Deus na vida dele e principalmente mostrar para ele, através da sua vida, que o servir a Deus é a melhor coisa que ele pode fazer e a melhor decisão que ele pode tomar. As nossas vidas de joelhos, para que os filhos permaneçam de pé, não pode ser apenas uma vida que é oração, mas uma vida que é exemplo, uma vida que é modelo, uma vida que realmente expressa a vida e o poder de Deus, que expressa aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem planejado para você como homem, como mulher, para você como pai, como mãe, que vai derramar isso sobre a vida dos seus filhos. Então nós precisamos entender que o estar na presença do Senhor, numa posição de joelhos, vai muito além de nos rendermos a Ele, vai muito além de fazermos a vontade dEle, mas também ensina que nós precisamos ser capazes de transmitir isso para os nossos filhos. Nós precisamos ser capazes de transmitir isso para que eles possam estar firmados em algo inabalável. Não naquilo que o mundo diz, não naquilo que o mundo ensina, não naquilo que o mundo traz como padrão de vida, mas naquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, naquilo que a palavra de Deus tem nos mostrado, naquilo que a palavra de Deus tem se revelado todos os dias diante de nós. Que a nossa posição de joelhos diante de Deus, que a nossa posição espiritual seja uma posição firme, para que através dessa firmeza possamos firmar os nossos filhos e eles estarem de pé. E ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as tempestades, ainda que coisas ruins aconteçam em volta deles, eles possam ter a certeza que eles permanecerão firmes, porque tem pais que estão de joelhos, não apenas numa posição espiritual, mas principalmente fazendo aquilo que é necessário para que essa posição de pé seja uma constante na vida deles, em todo o tempo e em todo momento. Amém? Quando nós fazemos assim, nós agradamos a Deus. Quando nós fazemos assim, estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Quando nós começamos a agir dessa forma, Deus então se agrada de nós e automaticamente vai se agradar dos nossos filhos. Notícias ruins dos seus filhos não chegarão até você, porque quando chegar, você vai ter a direção de Deus, a sabedoria de Deus, para agir da forma correta, para agir com a correção, para agir com aquilo que for necessário, para que o seu filho, como herança da parte do Senhor, possa te dar orgulho, possa te agradar, alegrar não só o seu coração, mas principalmente ao coração de Deus. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Nós sabemos que Deus, a vontade dEle, é nos abençoar o tempo todo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: a vontade de Deus é te abençoar o tempo todo. Mas às vezes é você que tem corrido da bênção de Deus. Então às vezes somos nós, queridos, que corremos da bênção de Deus. Quando nós nos dispomos a estar buscando a Deus em campanhas, orando, buscando a ação dEle, nós precisamos entender isso.
que não é apenas para estar aqui, mas principalmente para ouvir da parte de Deus aquilo que vai mudar a nossa realidade através da palavra dele, aquilo que vai mudar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, e mudar para o melhor. Amém? Creia nisso, creia naquilo que a palavra de Deus diz, e comece a colocar em prática as instruções, comece a colocar em prática os ensinamentos, comece a colocar em prática os princípios, e você verá que tudo aquilo que você espera em Deus, você irá alcançar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus nessa noite, Pai amado, eu apresento a sua igreja diante do Senhor, declarando, ó Pai querido, que em nome de Jesus, ó Pai, a nossa posição espiritual de joelhos na presença do Senhor, Pai amado, vai ter